Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitacos de Trânsito, onde eu, Rodrigão, e eu, Crepaldi, sempre trazendo para você, pitaqueiro, assuntos muito interessantes ligados à área de trânsito, e hoje não vai ser diferente. A gente tem aqui hoje, especialmente, dois convidados que entendem muito de trânsito, de fiscalização de trânsito, mas eu vou apresentá-los para vocês e vocês vão comentar aqui durante o episódio o tanto que vocês vão aprender com os dois convidados que nós temos aqui hoje. Eu estou falando do Tenente Breno e do Soldado Armani. Tenente, seja bem-vindo. Soldado Armani, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Tudo bem, beleza? Tudo certo? Obrigado. Sou Tenente Breno, estou trabalhando aqui em Barretos. Formei em 2023, na Academia do Barro Branco, lá em São Paulo. E vim para cá para exercer a função aqui em Barretos. Sou Soldado Armani, pertenço agora ao 83 BPMI. Vim de São Paulo, pertence ao CPTRAN, né? Já no primeiro batalhão de trânsito lá e tive bons aprendizados lá, né? Me especializei na área de trânsito e hoje colho os frutos aí. Ajuda bastante aí no nosso serviço, né? Diário. Como que funciona na corporação para quem ingressa e quer atuar mais especificamente na área do trânsito? Existe lá dentro uma divisão, um ensinamento mais específico, ou é uma coisa que vai acontecendo no dia a dia? Excelente pergunta. Durante as escolas de formação, né, para entrar na polícia, você pode entrar na carreira da entrada de soldado ou entrar como aluno oficial na Academia do Barro Branco. Durante esses cursos, tem o período de cada matéria que é realizado. Então, tem aula de tiro, tem aula de cavalaria na Academia do Barro Branco. Entre elas, tem aula de direito de trânsito, direito constitucional, entre outras matérias. Tem 9.300 horas aula o curso. Então, é um curso bastante exigente. E dentro do curso tem as matérias. Após você formar, a polícia oferece métodos de você se especializar em determinadas áreas. São os cursos de especialização. Então, quem gosta de operações especiais e se entende mais para essa área, quer ir para o batalhão de operações especiais, pode fazer o curso de operações especiais. Quem quer ir para a área de atuação, por exemplo, do GAT, ocorrências contra terroristas, reféns, suicidas em posse de arma branca ou arma de fogo, pode fazer o curso do GAT. E também tem um pessoal que se entende por outros assuntos e quer se especializar naquela área. O trânsito, para a gente, é muito evidenciado no dia a dia, né? Você sai para a rua, você está sujeito a todo tipo de ocorrência, entre elas as infrações de trânsito que são constatadas no nosso dia a dia. E uma vez constatada, tem que se tomar providência, porque depois o policial, se não tomar providência, pode entrar até numa prevaricação, né? Então, você fala que quando o policial vê que alguém está cometendo infração, então, ele não pode simplesmente virar para lá e falar que... Eu estou perguntando isso, tenente, soldado, porque eu escuto muito aqui no escritório as pessoas falando assim, o policial me multou só porque um dos 4 pneus estava careca, ele nem teve bom senso, os outros 3 estavam bons. Então, essa questão do bom senso não existe, né? a prioridade da Polícia Militar é preservar vidas, né? Entre elas, você preserva a vida coibindo infrações de trânsito. A prioridade no trânsito é a segurança viária. Então, desde que uma infração está ali ocorrendo, um dia ela foi pensada por um legislador para ser abordada e corrigida, coibida essa prática. Então, a ideia, a partir do momento que é constatada uma infração, tem que se tomar providências para manter a segurança viária. E a gente tem o treinamento, e vocês têm toda a capacitação, igual a gente já falou, para se constatar uma infração de maneira adequada. Não existe achar que houve uma infração. Realmente, quando existe a lavratura de um auto de infração, é porque vocês, tecnicamente, já constataram aquilo, né? Sim. Quais são as infrações mais comuns no dia a dia? Não, separei algumas infrações para a gente comentar durante essa entrevista, mas principalmente a gente pega aí no dia a dia veículos que o condutor não licenciou. Então, o artigo 235, que é conduzir o veículo que não esteja devidamente registrado ou licenciado. Então, temos muito disso daí. Muitas pessoas acham que, por exemplo, retirou o veículo zero da concessionária e pode andar livremente. A gente pegou recentemente um veículo que foi tirado em junho do ano passado, agora nesse mês. Então o condutor falou pra gente, minha moto é zero, vocês não podem fazer nada. Mas o cara estava andando com a moto já estava com 5.000 quilômetros e está rodando com ela já há 1 ano e 4 meses. E, tipo assim,
Aí se enquadra na infração do artigo 235, veículo não registrado. E também temos diversas infrações quanto a licenciamento. Então, a pessoa que tem um carro tem que estar em dia também com a questão documental do carro. Então, tem as obrigações gerais, a pessoa tem que pagar o licenciamento. Essa é uma dúvida interessante. Qual o prazo que a pessoa tem, tipo, tirei um carro zero, eu posso sair da agência, que nem eu estou em Rio Preto, comprei o carro lá, vou trazer para Barretos, eu posso trazer ele até aqui, e eu tenho um prazo tipo de 1 dia, 2 dias para licenciar, tem um prazo mínimo ou não? Quando você tira o veículo da concessionária, a ideia é, você tira o veículo da concessionária, você porta a nota fiscal a todo momento. Que você é obrigado a portar o documento da nota fiscal, que ele é o documento que vai provar que aquela moto é a sua, que você tirou da concessionária. E você tem o trajeto da concessionária para a sua casa e, pela regra, só sai de casa emplacado. Então, isso daí de, eu tenho 15, 30 dias para emplacar a moto e fica rodando, não tem essa questão. Então, se o veículo está rodando, por exemplo, agora à noite, não faz sentido nenhum, eu tirei a moto da concessionária. Não tirou a moto da concessionária às 2 da manhã. Então, se enquadra no artigo 230, inciso 5 do Código de Trânsito. Aí, essa parte, quando a gente fala sem registro, é quando o veículo saiu da concessionária zero e ainda não colocou a placa, vamos falar assim. Sem registro, a placa ainda não foi vinculada ao veículo. Não, porque assim, se o veículo foi registrado e está sem placa, aí entra no artigo de conduzir o veículo sem qualquer uma das placas. Porque o veículo foi registrado e está sem uma placa. Porém, quando a gente aborda uma moto zero e tá lá o chassi, a gente consulta o chassi, vai voltar, por exemplo, uma moto da BMW, volta lá, BMW F900 GS Adventure 2025 e não volta o emplacamento. Quando não volta o emplacamento, significa que o veículo não foi registrado, que não está no nome da pessoa. Então, consulta não tem os dados do proprietário e não tem os dados do emplacamento. Então, ele não deu entrada junto ao Detran desse documento. Então, esse se enquadra o veículo não registrado. Já o veículo, se ele for registrado e tiver sem a placa, aí entra na infração de conduzir sem qualquer uma das placas. No caso do não licenciado, a gente sabe que atualmente é permitido que a pessoa que não fez o licenciamento efetue o pagamento na hora, e se o policial conseguir constatar no sistema que o pagamento foi efetuado, ele é liberado com a lavratura da multa pelo licenciamento, obviamente. No caso do registro, então, não tem a possibilidade de regularização no local, né? Exatamente, ele não vai conseguir registrar o veículo naquele local, porque ele teria que já ter ido no Detran e realizado o devido registro. No caso das placas, que você comentou, se ele tiver sem as placas instaladas, mas ele tiver com essas placas guardadas no porta-mala, em uma mochila, e aí a hora que ele é fiscalizado, ele instala essas placas, aí ele é liberado pela regularização no local, ou ele é conduzido para o DP por conta de ocultação do sinal identificador pelo crime do 311 do Código Penal? Então, o crime do 311 do Código Penal, ele é um crime, não é um crime de trânsito em si, mas ele é um crime relacionado ao trânsito, porque ele é a adulteração de sinal identificador do veículo. Então, a pessoa que, por exemplo, vai lá e coloca uma fita isolante e muda uma letra da placa, ela, ao passar no radar, ela está prejudicando outra pessoa, porque tem uma pessoa, por exemplo, em outro estado, que está recebendo multas daqui por ele estar com a placa adulterada. Essa pena do 311 é de 3 a 6 anos de reclusão. Então, é uma pena que é relevante. O cara vai ser preso, vai ser conduzido e vai ficar preso. E é um tema muito interessante da gente debater. Se o veículo, toda infração ali que dê para regularizar, até mesmo o artigo 270, 271, ele fala, né, que toda infração que for sanada no local faz autuação e libera. No caso da placa, o retrovisor, por exemplo, equipamento obrigatório, conduzir o veículo sem qualquer um dos equipamentos obrigatórios, é uma infração. A medida dela é de retenção até regularização. Porém, se ele não sanar a irregularidade até a lavratura da autuação e do termo de recolhimento do veículo, o veículo vai ser removido, porque compromete a segurança do trânsito. Um veículo conduzido sem os retrovisores compromete a segurança do trânsito porque pode causar um acidente. Sem placa, se ele não, a medida administrativa de conduzir o veículo sem qualquer uma das placas é de remoção do veículo também. Se ele sanar a irregularidade no local, é elaborada a autuação e o condutor é liberado, porque ele sanou a irregularidade. E aproveitando esse assunto do 311, a gente escuta muito hoje, viu, Armando, a questão daquelas motos de leilão que o pessoal compra
e acha que está pagando mais barato, está tendo vantagem, às vezes nem sabe das consequências. Mas tem bastante consequência para quem compra moto de leilão, não tem? Explica para os pitagueiros que é 311, que eu tô perdido aqui. Tô igual o pessoal que tá assistindo. 311, 312, 315, 425. Ajuda nós. 425 é rodovia. O 311 é um artigo do Código Penal que fala da conduta criminosa de adulterar sinal de veículo, de adulterar placa, de sumir com a placa, de comprar moto de leilão. Aí, o pitaqueiro tá sabendo. Então é o artigo, ele pesquisa lá no Código Penal, artigo 311, ele vai achar o artigo lá. Ajudou. O artigo 311, só para complementar, ele traz adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador do veículo, automotor elétrico, híbrido, de reboque, semi-reboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos sem autorização do órgão competente. Então a gente constata muito isso daí, igual você comentou, até o Armani puder complementar, em relação a motocicleta de leilão. Muita gente está com a motocicleta de leilão, eu não sei o que dá na cabeça. O leilão, quando ela é baixa permanente, ela foi vendida para ser vendida as peças da motocicleta. Então muita gente prefere arrumar e tentar rodar com a motocicleta ou qualquer outro carro que está constando baixa permanente. Então o documento dele não existe mais. O documento dele foi baixado permanentemente. Ou seja, vai ser a infração do 235, conduzir veículo que não esteja registrado. E esse veículo vai ser removido ao pátio, possivelmente vai ser destruído pelo Estado. Muita gente pega o veículo de leilão baixa permanente, deixado os 4 últimos dígitos do chassi. Então a gente aborda, confere os 4 últimos do chassi, o resto, o próprio pátio, ele danifica, só deixa os 4 últimos, para você poder consultar os 4 últimos e o motor e realmente ver se é um veículo de leilão. E muita gente utiliza a placa de um veículo de leilão em um veículo produto de ilícito. Então tem uma moto, um carro que é roubado, furtado, o criminoso vai lá e raspa, pina o chassi completamente para não ser identificado aquele veículo e coloca uma placa de um veículo de leilão. Então a gente encontra também isso daí. A gente já tem ocorrência também desse sentido aqui em Barretos, que o rapaz pinou totalmente o chassi, suprimiu totalmente o chassi e não sendo possível identificar qual que é aquela motocicleta. E isso se enquadra no artigo 311, que a gente comentou. Adulterar, suprimir o número de chassi. E o indivíduo ficou preso, o criminoso. Porque ele falou que adulterou aquele número, só que a gente não sabe qual que é a moto original. Está totalmente suprimido o motor, o chassi, então a gente não tem como consultar aquela motocicleta. A placa que ele ostenta é uma placa de leilão. Porém, a placa eles usam muito aquelas placas decorativas. Então não tem o QR Code, não tem os elementos obrigatórios da placa. Então a gente entra nesse quesito do artigo 311. Isso teve uma situação bem divulgada na internet aí em São Paulo. O pessoal estava vendendo umas placas de motocicleta, né? BRA 4C99. Identificaram mais de 9 mil veículos com a mesma placa. Aí você ia no Mercado Livre, tinha lá a placa vendendo e o pessoal andando. E muito por conta de dificuldade de abordagem na cidade de São Paulo, né? A gente sabe que o trânsito em São Paulo é caótico, né? É muito veículo, é muita moto. Aqui na nossa região, no interior, a gente tem muito problema com questão de veículo adulterado, veículo que é usado para crime, seja moto, seja carro, ou é mais incomum que a gente ache isso? Por exemplo, de vez em quando que você acha um veículo que foi adulterado para essas situações? Eu diria que assim, tem esse tipo de ocorrência em qualquer lugar. Então, o policial militar muitas vezes realiza abordagem a partir de alguma constatação. Por exemplo, a gente passa no patrulhamento e identifica a motocicleta sem o QR Code na placa. Obviamente isso chama atenção, porque o QR Code é um elemento obrigatório, é o lacre da motocicleta. Porque a placa Mercosul não tem aquele lacre da placa antiga, porém o QR Code é para a gente ver quem foi o estampador, se ela está ativa ou não, qual que é aquela placa. Tem todos os dados com base naquele QR Code. Então, se escanear o QR Code, volta todos os dados daquele emplacamento. Então, a gente está patrulhando e constatou, motivou a abordagem. Aí, a partir dessa abordagem, a gente começa a verificar. Se durante a verificação for constatado alguma irregularidade, o condutor aí vai ser responsabilizado. E a questão da fiscalização? Nesse caso, uma abordagem durante o patrulhamento, mas a gente tem as blitz de trânsito, né, as blitz de fiscalização,
que quem está um pouco mais ligado com o trânsito sabe que essas blitz não são só para fiscalizar documento de veículo, né? E a gente tem um grande problema, até o capitão Frank teve aqui conosco também, e ele comentou que a questão das pessoas que criam grupos de WhatsApp para avisar prejudica muito o trabalho da polícia. Por quê? O criminoso, ele vai ver e ele vai desviar a rota, né? O que acontece com a pessoa, o que pode acontecer com a pessoa que divulga esse tipo de situação? Essa pessoa que acaba divulgando, a ideia dela é querer, principalmente, contribuir para que as infrações continuem ocorrendo. Então, porque qual que é o sentido de uma pessoa avisar outras? Se a pessoa não está com nada errado, não tem por que ela não querer passar numa blitz. A gente atua dentro da legalidade e constatando infrações que realmente estão ocorrendo. Então, se uma pessoa está totalmente correta com o seu veículo, ela não tem por que não querer passar numa blitz. Não tem por que ela querer estar num grupo desse. Então, isso acaba atrapalhando a nossa atuação, porque o foco, muitas vezes, da blitz é realmente preservar a segurança do trânsito. E, além disso, analisar questões criminais, tudo que envolve o veículo, adulteração de sinal identificador. E, por meio das blitz de fiscalização, a gente analisa isso daí. Então, a pessoa que compartilha essas informações aí, ela acaba atrapalhando a ideia original do serviço, mas também, durante o patrulhamento, temos diversas viaturas espalhadas pela cidade, que esse cara que desviou da blitz hoje, um dia ele vai passar na frente de uma viatura e pode motivar a abordagem e ele ser responsabilizado por alguma infração que ele estiver cometendo. Ou até mesmo o cara que está divulgando, amanhã depois pode ser vítima do cara que desviou, vai lá e fazer alguma coisa com a família dele, né? Só puxando o gancho, né, que hoje acontece muito de adulterar as letras, né, os caracteres. Então, a gente já consegue ver bem antes aí, durante o patrulhamento, perceber as pessoas alterando com fita ou com tinta. E isso aí prejudica, igual esse gente já pegou um carro, né, um veículo, ele adulterou do mesmo veículo, o mesmo modelo, né, um Gol de um ano, um certo ano, e de outro Gol, de outra cidade. Então, aí a justificativa dele é que ele está passando os radares em alta velocidade. Então, isso aí ele está acarretando, prejudicando, né, outra pessoa. Então, até isso para inibir, né? Já teve caso de delegados e de pessoas que relataram, por exemplo, evasão de pedágio, esses casos de radar com adulteração, que a Polícia Civil instaurou inquérito para poder investigar o crime de estelionato, né? Porque e teve muita gente que já foi punida por conta disso daí. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é só uma multinha de trânsito, né, tenente? E acaba tendo consequências mais graves, né? Com essa mudança de placa para o Mercosul, será que não ficou... Mas porque antigamente, quando eu sou da época velha, as placas tinham nome da cidade, você via alguém de fora, você via lá o nome da placa de fora, você sabia que as letras mais ou menos eram da cidade. Com a Mercosul ficou meio estranho, porque você não sabe onde o cara é. Apesar que tem uns dígitos que é da cidade, né? Mas a gente leigo, olha assim, deve ser daqui. Não é ficou mais complicada a fiscalização? Desse ponto, realmente, a gente... Era muito mais fácil você olhar e ver de qual cidade que era. Mas também tinha o rapaz que trocava de cidade o veículo e não alterava. Trocava o documento e não trocava a placa. Então também tinha certa dificuldade antigamente, nas placas antigas. Você olha lá, a placa é de Monte Alto, mas o carro já está em Ribeirão Preto, por exemplo. Então, o cara não trocou a placa, ele já mudou de cidade e não trocou. Mas realmente era mais fácil, porque você está olhando qual cidade que é. Antes tinha o lacre também, aquele lacre aquela fitinha de cabo de aço, né? Que o pessoal também, se tivesse rompido também, dava para identificar. Tem a numeração do lacre também, né? Antigamente tinha também. Isso. Mas, de qualquer forma, também a polícia se moderniza e, por meio de sistemas, a gente pode consultar durante o patrulhamento e ver de onde que é aquele veículo. Se chamar a atenção por algum outro motivo que motivar a abordagem é realizada para fazer uma averiguação melhor sobre aquele caso. Também da placa Mercosul, tem casos que eu já peguei aqui também. Por exemplo, a placa antiga era ABC 1234, o cara coloca ABC 1234 na placa Mercosul. Aí você olha, o número da Mercosul era para ser, por exemplo, 4B34, e ele colocou 4134. Então, você olha e já é nítido que tá adulterado, porque não é permitido ter 4 números no final da placa Mercosul. Então, o cara coloca ainda
faz a placa antiga com as cores das novas e acha que tá tudo certo. Aí você aborda e verifica por que ele está fazendo isso. E consegue analisar. E aí, falando nessa mudança, nessas situações que a gente tem, o trânsito é muito dinâmico, né? Ele muda muito, tem que estar sempre se atualizando. E da mesma forma é a tecnologia que tem que buscar facilitar a vida de quem está na fiscalização, né? Hoje nós temos alguma tecnologia que o senhor gostaria de destacar que traz uma facilidade a mais para a Polícia Militar fiscalizar os veículos? Hoje temos questão do Muralha Paulista, que é uma ferramenta que integra diversos radares de velocidade que se tornam radares inteligentes, que compartilham as informações em tempo real e auxiliam na equipe policial. Por exemplo, um veículo que cometeu um ilícito aqui na cidade, a gente pode saber se ele já saiu da cidade, se ele pegou a rodovia, para onde que ele está indo na rodovia, por meio dos radares inteligentes. Então, temos o sistema Sentry também aqui na cidade de Barretos, que foi iniciado recentemente, faz alguns meses, e ele já está sendo plenamente utilizado na prática e tendo muitos resultados. Ele integra esse sistema do Muralha Paulista também, e ele retorna, por exemplo, um veículo que o proprietário está procurado da justiça. Então, na hora que o rapaz passa no radar, volta no sistema e o Copom irradia na rede rádio e informa: o veículo Gol passou no radar da Avenida das Nações, o proprietário está procurado, o proprietário é fulano. Aí, por meio disso, a gente consegue montar o cerco policial e realizar a abordagem naquele veículo e constatar se realmente o veículo está sendo conduzido pelo indivíduo que está procurado da justiça ou não. E também esse sistema serve para veículos dublês, porque ele integra em tempo real. Aí, por exemplo, um veículo passou na cidade de São Paulo e passou aqui em questão de 1 hora de diferença. Não, é possível que ele fez esse trajeto em 1 hora. Então, o sistema já automaticamente correlaciona e relata que aquele veículo é um possível dublê. Então, a gente consegue... Aí, o Copom informa na rede rádio também: na Avenida das Nações passou um Gol verde que é possivelmente dublê. Aí, a gente realiza o cerco policial e realiza a abordagem para ver se constata, por meio dos sinais identificadores. Por isso que tem esse artigo aí, se o cara suprimir alguma coisa assim, para a gente constatar de uma forma ferida e técnica se o veículo é produto de ilícito ou não. E aí os veículos dublês, geralmente o que a pessoa que montou o dublê faz é pôr uma placa igual, eles também alteram outros sinais identificadores. Diversos criminosos já estão se especializando nessa área. Então, cabe uma atenção muito boa por parte do policial para verificar todos os sinais identificadores do veículo para ver se realmente aquele veículo é produto de ilícito. Então, a gente procura consultar todos os números para ver se realmente bate aqueles números com os documentos. Por exemplo, a moto que a gente abordou, a moto no sistema voltava uma 125, só que a placa voltava uma 150 e a moto voltava outra cor, então você constata realmente que aquela moto não é a moto da placa. E tem outros exemplos que o veículo é realmente igual a um outro, que é um dublê quase perfeito, né? Porque nunca é totalmente perfeito, sempre alguma coisa vai passar despercebida. E por meio de uma fiscalização mais elaborada, é possível constatar e consultar todos os números e verificar se realmente é aquele veículo. E esse sistema então acaba ajudando até aquelas pessoas que recebem as notificações em casa de infrações cometidas e que falam: eu nunca tive nesse lugar. Então a pessoa, quando vai fazer um recurso, ela pode pedir para o julgador analisar o sistema e ver se existe indício de passagem de veículo em outro local, né? Aí é a parte judicial, né? Vai ser feito um pedido judicial e vai ser analisado. Tem, né? A parte administrativa do julgador, ele consegue fazer o pedido para verificar. Falo porque no CETRAN tem muito isso. O CETRAN, ele passa as sessões ao vivo toda terça-feira e a gente vê os conselheiros, eles comentando que fizeram a pesquisa pelo sistema Detecta e verificaram que o veículo que estava em Barretos, da placa de Barretos, não passou em tal lugar. E aí eles conseguem fazer essa identificação para saber se às vezes é erro de leitura ou se é dublê. E quando tem o dublê, então é um sistema assim que traz muita segurança, não só para a corporação, né, para a instituição, como para o cidadão, né? A gente pode usar essas câmeras para fazer outras multas também. Pode cinto de segurança, tiver um vídeo monitoramento usando, você pode fazer a lavrar a infração. Nesse caso, tem alguns lugares que já estão usando, né? Principalmente rodovia, só que tem alguns critérios que tem que ser seguido, né? Tem que informar que tem vídeo monitoramento, tudo mais. Mas existe a possibilidade. Existe essa possibilidade. Qual outra infração que
que o senhor vê assim muito comum praticada e que as pessoas não sabem a gravidade? Por exemplo, tirar racha. As pessoas vão tirar racha de moto e não sabem a pena criminal que isso aí dá, né? Eles acham que é só uma brincadeira de gente grande. A racha, né? o famoso grau, né? Que agora é o da moda, né? Que o povo fica falando. Mas o racha tem uma pena pesada, né? Certo. Eu acho que, eu não lembro se são 5 a 10 anos, alguma coisa. A pena o artigo de tirar racha, se não me engano, é o 173, né, do Código de Trânsito. Ele prevê uma multa de quase R$3.000 e suspensão do direito de dirigir. Além do administrativo, também tem a parte criminal, que é o artigo 308 do Código de Trânsito. Ele traz uma pena de 6 meses, 6 meses a 3 anos. E ele vai ter ainda a CNH suspensa via judicial. Então, é uma pena que às vezes a pessoa não tem conhecimento da gravidade que pode ter. Além de uma multa de quase R$3.000, ela vai ser conduzida e presa e vai responder criminalmente por conta disso daí. Eu acho que o de 5 a 10 é quando ele está tirando racha e mata alguém no trânsito. Fora também que tem Alguma coisa assim. quando chega tipo a viatura, o pessoal dá evasão, né? Começa a fugir e gerar o perigo no trânsito também, né? Exatamente. Como, por exemplo, o artigo 175, né? Da arrancada brusca aí, o pessoal não sabe as consequências, né, dele. O que é a arrancada brusca? Para a gente explicar para o pessoal que está... Veículo aí, a gente pode usar um exemplo recente aí. Uma caminhonete arrancando bruscamente numa rotatória. Tipo, É, dando em alto- o peão que o pessoal fala, cantando pneu. Realizando né? drift. Drift, né? A frenagem com os pneus aí. E foi abordado posterior ele não sabia da gravidade, entendeu? E o próprio manual prevê aí atendendo a boa ordem administrativa a remoção do veículo. Então ele pode estar totalmente em dia e basta essa ação do condutor aí já pode fazer essa medida de remoção, entendeu? É na do 175 que se a pessoa for reincidente, a multa em 12 meses, a multa dobra o valor, não? Tem na Da embriaguez, eu sei que tem, né? tem. Nessa eu não me recordo se... 175 Essa parte que é administrativa total. 175 que é dirigir fazendo arrancada brusca, frenagem, Exibir, derrapagem. condutor exibiu manobra perigosa mediante arrancada brusca, ou deslizamento, frenagem, deslizamento de pneus, derrapagem. Então, essa conduta que é... Ele está querendo me proibida. derrubar aqui. Não, tem que testar o chefe. Testar o chefe, né? Eu tô, Testar o chefe. mas hoje eu tô parado, hoje eu tô sendo salvo aqui, porque Não, a não, gente tem que... Você sabia que o tenente, ele foi o primeiro colocado num curso de trânsito lá, realizado em São Paulo? Ó, aí sim. Eu vou pedir pro tenente explicar como é que é esse curso lá, tenente. Igual eu falei para vocês, a Polícia Militar dispõe de diversos cursos para especializar o policial militar em determinadas áreas. Então, vocês podem reparar na farda dos policiais, geralmente tem alguns cursos. Por exemplo, o curso aqui foi realizado no Batalhão de Choque, lá em São Paulo, que é o curso de policiamento e eventos. Tem também o curso de trânsito, que eu realizei lá. O seu Leandro Armani também realizou o curso de trânsito. Então, a polícia te possibilita ferramentas para você se especializar e ser um multiplicador do conhecimento no batalhão que você está. Então, temos o Comando de Policiamento de Trânsito em São Paulo, que é a unidade gestora do conhecimento de trânsito na Polícia Militar. E como é muito mais difícil deles virem em todos os batalhões ministrar esse curso, vão pessoas de todos os batalhões lá se especializar e voltar para o seu batalhão e disseminar esse conhecimento por todo o batalhão. Igual, né? Acho que a gente já passou por todo o nosso efetivo, todas as companhias daqui do nosso batalhão, transmitindo esse conhecimento. Então, todo o conhecimento que eu aprendi lá, eu tentei, obviamente, 30 dias de curso, eu tive que resumir em pouco tempo, mas o mais importante, corriqueiro, a gente está passando. Então, isso ajuda muito. Então, tem diversas ferramentas de consulta para ver aplicativos, para ver qual que é aquela infração, mas muitas vezes o policial acaba ligando para alguém que tem alguma afinidade na área para retirar alguma dúvida e essa instrução é importante, né? Esse curso foi realizado em São Paulo, eu fiz agora em 2025, o Armani fez no ano passado, e é importante para a gente poder trazer e ser um multiplicador desse conhecimento, que a nossa ideia não é eu trazer um conhecimento para mim, a ideia é eu aprender para poder ensinar as pessoas. Tem diversas formas de aprender, inclusive ensinando as pessoas, você acaba aprendendo algo, revisando algo, se atualizando para poder passar a informação correta. Muito legal. O bom da polícia, assim, que
o pessoal distorceu um pouco hoje em dia a visão da Polícia Militar, porque antigamente o pessoal via uma pessoa fardada, tinha orgulho, gostava, nossa, ele que vai dar exemplo pra gente. E é isso hoje a polícia, ela é para dar exemplo, para ajudar a gente. Aqui a internet quer criminalizar, né? Vamos falar assim, não, criminalizar, não é isso. Na verdade é assim, o cara tá lá fazendo coisa errada para ganhar like, aí a polícia vem corrigir e ele quer achar que tá certo. Isso, é isso aí. É isso que e onde que é o lado errado, a polícia está sempre para ajudar a gente, não está pro lado do mal. Por exemplo, tem condutas, por exemplo, mexer no celular enquanto dirige. É uma conduta que você, a todo momento que você está mexendo no celular, é só fazer um cálculo simples aí. Se você está a 120 por hora lá na Bandeirantes e olha no celular por 10 segundos, quanto que você dirigiu sem ver a pista? Sim. Então, por isso que a polícia fiscaliza. A ideia é fiscalizar para preservar vidas e ajudar as pessoas. Porque uma pessoa que está dirigindo corretamente, muitas vezes vem uma pessoa que está dirigindo sob efeito de álcool e bate no carro daquela pessoa e ceifa a vida de uma família inteira, sendo que uma pessoa estava embriagada. Ou a pessoa está no celular, pensa num caminhoneiro, aqui na nossa região tem muito caminhão de cana. Pensa um caminhoneiro, mexe no celular com caminhão de cana e bate de frente com o carro. Acaba com a família daquela pessoa que está no carro por conta de uma desatenção dele. Então, às vezes, o cara está no caminhão e nem vai sofrer o dano daquela pancada, mas ele acabou com a vida de uma família que estava no carro inocente, não tinha nada a ver. Dirigir o veículo segurando o telefone celular ou manuseando é uma infração gravíssima e a multa é de R$ 293,47. Então, é uma multa pesada e tem que ser coibida essa ação. E tem a situação que a gente tem 3 condutas, né, do celular. Tem o segurando, manuseando e o usando. O usando ainda é mais branda ainda, né? E eu acho que essa multa tinha que ser mais grave. Aí eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo, irmão. Mas tem estudos que mostram que você usar o celular no trânsito é comparável a uma pessoa ter bebido 4 latas de cerveja enquanto você está utilizando. Então, assim, é uma infração que hoje você vê, eu acho um absurdo, assim, eu estou andando na rua, você vê o cara de moto sem as mãos mexendo no celular, aí você vê o outro com um negócio encaixado, aí eles joga para lá, joga para cá, sem lâmpada à noite, falando no celular, e aí acho que é normal, né? Eu acho, essa do celular, eu acho que tinha que ser mais grave e ela causa muito acidente, né? Exatamente. Principalmente com moto. Outra coisa que acontece é as de ultrapassagem, né? Ultrapassagem em faixa dupla, a gente vê os acidentes que tem na rodovia, o pessoal morrendo, aí você vai ver o vídeo que é feito, tem lá uma faixa dupla, contínua, uma faixa contínua. Raras as vezes que você vê um acidente que alguém bate de frente com alguém, que alguém não estava ultrapassando em local proibido, né? Foi, acho, um dos episódios mais marcantes. Logo que eu cheguei aqui no batalhão, em junho de 23, comecinho de julho, eu estava na rua e teve um acidente lá em Baguaçu. Eu estava em Olímpia, então eu desloquei o local que estava próximo para ajudar ali nos primeiros cuidados. Cheguei no local, um veículo entrou na faixa dupla e colidiu com um caminhão. Cortou o veículo no meio, infelizmente matou os 2 ocupantes do carro por uma imprudência. Tinha uma faixa adicional a 200 metros da onde ele tentou ultrapassar. Ele tentou ultrapassar em cima de uma ponte lá, acho que na segunda baixada de Olímpia para Baguaçu. E ele tentou ultrapassar, sendo que tinha uma faixa a 200 metros adicional. O caminhão ia encostar, ele tentou passar, aí o caminhão veio e cortou o carro dele no meio. Morreu as 2 pessoas, 2 trabalhadores, 2 famílias que foram prejudicadas. Então é isso que é a ideia da fiscalização. É salvar vidas e evitar acidentes como esse. Porque no trânsito a gente busca a tolerância zero, né? Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Nenhuma morte em lugar nenhum é aceitável, né? Mas no trânsito nenhuma morte é aceitável. A gente busca a taxa zero. E dá pra saber aí que as pessoas, ela apressa também hoje em dia, né? Vou entrar na contramão aqui, que a minha casa é no meio do quarteirão, não quer dar a volta. Então, muitas atitudes aí que é imprudência, né? Na minha opinião. Então, o segurando, igual você deu o exemplo do segurando o aparelho de telefone celular. Então, entre outras aí, contramão, calçada. Mas tem uma que de vez em quando eu cometo, entendeu? Tá bem. Principalmente quando tem umas coisas assim no carro, aí tá lá do lado assim na sacola. Comer na direção também da multa? Sem atenção. Tem o artigo 169, né, do Código de Trânsito, que é dirigir sem atenção devida ali. Então serve essa situação também.
para quando para no semáforo e a mulher está lá passando maquiagem, ou você está dirigindo procurando algum objeto dentro do veículo. Tudo isso daí que eu estou comentando para vocês, tem a resolução 985 do CONTRAN, que ela trata, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Nela, se as pessoas quiserem consultar, tem todas as formas, tem todas as autuações, tem artigo por artigo, e nela tem as definições, procedimentos, tudo que você vai fazer com aquela autuação. Então, nada que a gente está falando aqui é arbitrário. Nada que a gente está falando aqui, o Tenente Breno faz, o Armani não faz. Não é isso. Todas as infrações têm uma tipificação legal e essa tipificação legal traz quando autuar, quando não autuar, definições e procedimentos. Então, a gente atua dentro da lei por meio do Código de Trânsito e das resoluções do CONTRAN. Complementando aí a outra dúvida das pessoas, né? O veículo... Não, eu parei o veículo no semáforo. Tá vermelho. A pessoa acha que ela tá parada, estacionada. Aí pode mexer no celular. Também não. Então, tá ligado em movimento, parou para uma passagem de pedestre, parou para uma sinalização, é considerado em movimento, entendeu? Então, a pessoa tem que estacionar, então, o carro, desligar e pode mexer no celular à vontade, resolver o que tem que fazer. Então, já é outra dúvida pertinente aí que vai parar os condutores, eles questionam, não, eu tô parado aqui no semáforo. O carro está apenas em interrupção de marcha. O carro não está estacionado na vaga destinada para isso. Sabe a única coisa que você pode fazer em interrupção de marcha, se você tiver de moto? Levantar a viseira. Levantar a viseira? Mas antes de andar tem que baixar de novo. Ah, é? Tá certo, Tenente? Tá certo. Fião, eu só vou comer agora aqui no podcast, eu não vou mais comer no meu carro. Então, ó, Pitaqueiro, você que for lá na Von Vier, pegar essas delícias que estão aqui, ó, daqui a pouco daqui some tudo, tá? Acabou o episódio, nós vai estar caído aqui. Então, você que vai lá na Von Vier, não come no carro, tá? Eu sei que você vai segurar essas delícias aqui. Dá uma segurada, tá? Rua 4, esquina da Avenida 15, vai lá. Não vai se arrepender, não. Mas não come no carro, não, tá? Só depois, chega em Também casa. tem a infração de dirigir com uma das mãos, né? Então pode entrar nessa daí também. Depende do que o agente está constatando no local. Aí, ó. E, Tô ferrado. e eu vou perguntar aquele poder absoluto que o pessoal tem aqui em Barretos. Não, isso daí é um acessório, especial. Você sabia, mano, que tem um acessório especial quando a gente compra carro zero? Que se você pagar um pouquinho mais, vem esse acessório especial no carro. É um poder absoluto que o pessoal tem. Em Barretos, o povo é rei de usar ele. É o pisca-alerta. É o poder absoluto. O cara encosta, liga o pisca-alerta, pode fazer o que quiser. Para no meio da rua, ligou o pisca-alerta, tá com poder absoluto. Teve um convidado nosso que veio aqui, o professor Carlão, ele falou assim pra gente, quando a gente fez essa brincadeira, ele pegou e falou assim: o sujeito já não satisfeito em cometer infração de trânsito tem que chamar a atenção dos outros. Ele liga o pisca, que é para chamar todo mundo, só falta ele ficar buzinando para ver que ele está em infração. A gente observa bastante isso daí. Por exemplo, vai no centro da cidade, às vezes a pessoa não arruma uma vaga, aí ela quer parar no meio da rua e ligar o pisca-alerta e acha que ela pode parar ali para descer na loja fazer uma compra, fazer um pagamento, entregar uma chave que seja numa casa. Não existe isso. Você não pode parar na faixa de rolamento. Tem também estacionar, parar na faixa de rolamento, tem autuação específica para isso. Até a fila dupla aí, né? Outra autuação também. Parar ao lado dos veículos estacionados aí, ligar o pisca-alerta. Obstruindo já uma faixa da via também. Que o veículo convencional vai passar, porém o caminhão já não passa. Já tem várias situações também aqui. E aí a gente entra no artigo bom. Se a pessoa usar deliberadamente esse veículo para perturbar, restringir ou interromper a circulação da via. E aí? Aí você fica R$6.000 mais pobre. 6 mil? 6 mil. Por quê? É a multa mais cara do Código de Trânsito. Gravíssima vezes 20. Eita. 1 ano de suspensão. R$ 5.869,40 essa penalidade. E, se for reincidente, dobra. E, por exemplo, quando que a gente encontra isso daí, principalmente? O pessoal quer fazer aqueles rolezinhos de Natal. Então, diversas motocicletas sendo usadas deliberadamente para perturbar a circulação da via. Então, todas as motocicletas que estão participando disso daí, cabe essa autuação. Artigo 253-alfa do Código de Trânsito, ele traz essa punição. E a punição para quem organiza, ela é maior ainda. Ela é cerca de 17 mil, né? É 60 vezes a a 60 gravíssima. vezes a gravíssima. E ela, se for reincidente, ela dobra. Então, o cara que organiza, se ele for reincidente naquela conduta, a multa chega a R$35 mil. E na redação original dessa infração, quando foi para ela entrar no Código de Trânsito, a multa era vezes 100. É que eles abaixaram para 60. Era vezes 100. Jesus amado. Essa daí foi que na época que teve aqueles paralisados. Foi, dos caminhoneiros,
Aí depois ela entrou no código e aí ela tem 3 requisitos agora, né, tenente? Ela tem interromper, Perturbar restringir e e perturbar, restringir. né? E aí, o tenente já falou que a resolução, que é o Manual Brasileiro, se os pitaqueiros que estão assistindo pesquisarem no Google aí, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, vai lá, vai ter a fichinha da infração, vai explicar exatamente como que é cada uma. O que, Quando que é autuar, restringir. quando não autuar. Tem tudo. até desenho, né, na Tem. ficha. Onde que está interrompendo, quando está perturbando. Até o veículo devidamente estacionado, se tiver aglomeração de pessoas em torno do veículo por causa do veículo, cabe essa autuação no veículo também. Então o veículo está devidamente estacionado na via, porém ele está sendo usado para deliberadamente perturbar a circulação da via. Então a gente conta isso daí também, principalmente em, por exemplo, cidades grandes que tem os baile funks. Então aquele veículo está sendo usado, por exemplo, com caixa de som para deliberadamente perturbar a circulação da via. Diversas pessoas ficam em torno daquele veículo e não tem como circular naquela via. Então, aquela dúvida, o cara que tem aquela pirâmide de som, pega uma saveirinha e põe som até no talo e anda com o trem estralando, pode se correr. Andando com o trem instalando, como você comentou, tem o artigo 228 do Código de Trânsito, que é usar o veículo som em frequência não autorizada. Essa infração, muita gente fala, a polícia constata como? Basta estar audível pelo lado externo, o Manual Brasileiro traz isso daí. Então, a polícia não precisa de um decibelímetro para aferir qual que é essa real intensidade do som. Mas o policial basta ouvir do lado externo, desde que esteja perturbando o sossego público, e cabe essa autuação. E cabe também para veículo estacionado essa daí. Então o veículo está estacionado e as pessoas estão sentadas na calçada ali, cabe essa autuação porque o veículo está sendo usado um som não permitido e perturbando o sossego público. Hoje acabou esse negócio de perturbação do sossego depois das 10, né? Qualquer horário é perturbação. Qualquer horário cabe a perturbação. Em Barretos, tem uma lei municipal que, fora dessa parte de trânsito, que ela aborda esse tema de perturbação de sossego. Aqui temos atividade delegada em Barretos, delegada de função de delegação, que a prefeitura delega o serviço para a Polícia Militar. E durante os policiais que estão nessa função, investidos da função da prefeitura, cabe essa autuação de cerca de R$ 1.500, passa um pouquinho de R$ 1.500, e cabe essa autuação no CPF da pessoa que está organizando uma festa, por exemplo, que está perturbando a isso em segurança. qualquer horário. A partir das 11 da noite, essa autuação cabe. A municipal. A municipal. E a perturbação normal, tipo, se eu estiver parado com a caminhonete, som lá no alto, perturbação meio-dia. do sossego público. Você está pensando, que Não, você não tem quer achar uma hora para você perturbar os outros? Não tem nem caixinha de som dentro do carro. Pelo amor de Deus. Não tem nem caixinha. Põe um fone de ouvido e não perturba ninguém. Isso aí. É que o povo vai ganhar dinheiro, quer ficar mais... mostrar para os outros. Eu vou né? te dar um fone de ouvido para você usar no seu carro. Temos também a contravenção penal, obviamente, né, da perturbação de sossego. É uma pena mais branda, mas também se responde criminalmente por isso. É uma contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo, mas Tenente, posso dar Também um tem. fone para ele Não usar pode no carro? também. fone também não pode. Você tá achando que você vai me derrubar? Não vai não. Mas Também e se eu pode. estiver usando o fone só do lado direito, assim, onde o policial não vê? Porque vê o lado esquerdo só fica um aqui. Se o policial constatou que você está usando... Um só não pode? Isso Qualquer um. Quer te derrubar? Não. Não vai derrubar eu derrubo você. Quer derrubar todo mundo aqui. Tem uma brecha no manual, hein? Não pode. Eu tô Obviamente que... E o Bluetooth do carro? Tipo, eu tô falando com... Tipo, no som do carro. Isso tem alguma norma, alguma coisa ou não? Tá liberado? Quando você tá dirigindo e conversando? Não Pelo som. Isso é normal. Então tá bom. Não tem tipificado, né? Então, mas já é uma discussão grande, tem uma discussão boa aí para ver se cria uma infração específica para utilização. Já teve bastante discussão, né, Tenente, disso aí. Qual outra infração que nós temos? Vamos levantar que a bola chama agora? atenção? CNH. CNH? Tem diversas infrações CNH, que eu trouxe aqui algumas. Dirigir sem CNH, PPD ou autorização para ciclomotor, O que é PPD? é permissão para dirigir. Então, a pessoa que tira a carta ali, a primeira carta dela é a permissão para dirigir. Ela tem um período de 12 meses lá que tem que seguir alguns critérios para ela poder realmente pegar a CNH definitiva. Então, a primeira CNH ela vale por 1 ano. Dentro desse 1 ano vai ser analisada a conduta do condutor. Se ele tomar alguma infração gravíssima nesse período ou uma outra desse tipo, tem lá os critérios, né? É reincidente médio, é grave ou gravíssimo? Se tomar aí, ele perde a carta nesses casos, né? Aí ele tem que tirar toda a carta novamente. Então... E já tá falando, hoje eu sou obrigado a andar com a carta. Se eu tiver com o celular, tá aqui meu celular, se tiver o aplicativo, tudo certo. Tudo certo. É dispensável, ainda é obrigatório. Tem um artigo que é obrigatório portar o documento. Porém, nos casos que for possível a consulta,
nos nossos sistemas informatizados, nesses casos é dispensado a apresentação do documento. Porém, se não for possível a consulta, é obrigatório que você apresente aquele documento. A questão da foto da CNH física no celular, se não conseguir consultar no sistema, não vale. Não apresentou o documento para a gente, né? O documento tem que ser apresentado. Porém, se for possível a consulta nos sistemas informatizados, ele pode ser dispensado. Documento do veículo também? Também, documentos obrigatórios, né? Ele tem que apresentar para a gente. Um exemplo que a gente traz disso é até mesmo o licenciamento, né? Então, tem veículos de outros estados que vêm para a nossa região. Ao realizar a consulta, alguns sistemas podem voltar, por exemplo, não disponível, que a gente não consegue consultar alguns dados de outros estados. Obviamente que alguns dados é centralizado no Brasil inteiro, alguns dados é compartilhado, porém, algum veículo pode ser que não é possível consultar se está em dia no estado dele. Se a pessoa não apresenta essa documentação, cabe a autuação e, inclusive, a remoção do veículo, mesmo sem a gente saber se está legalizado ou não. Por quê? É obrigatório você portar o documento e, se for lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, definições e procedimentos, item 4 do artigo de portar documento obrigatório, ele traz lá que, se não for possível a consulta do licenciamento daquele veículo e o condutor não apresentar o documento provando que está em dia, o veículo deverá ser removido do depósito. Então, traz no Manual Brasileiro de Fiscalização essa especificidade. Vale a pena ressaltar aí a parte de veículo de outro estado, né? Que entra nessa questão aí. Que, às vezes ele não volta no nosso sistema o licenciamento e sem a apresentação do documento do condutor, cada estado é uma tabela, né? Então, o estado de Minas é uma tabela de licenciamento. Então, fica difícil saber como que está a situação desse veículo lá. Ele está rodando aqui, entendeu? Quando você fala cada estado é uma tabela, é porque cada estado, o licenciamento do final da placa é em mês diferente? Isso. É isso? E aí, Nem todos são iguais. Como que funciona a regra? Por exemplo, eu sou do Amapá e lá o final 1 é em dezembro, vamos supor. E eu estou andando aqui em São Paulo. A polícia, na hora de fiscalizar, vai seguir o meu calendário lá, do registro do veículo, ou segue do estado? Não, ela vai seguir uma tabela geral. Tem uma tabela geral que, quando o veículo sai do estado, é seguida aquela tabela. E tem lá todos os meses qual que é o vencimento daquele. Por exemplo, se um veículo de São Paulo vence em agosto, a placa 1, se ele for para o lado de Minas, ele pode rodar ainda até setembro, que é a placa 1. Então, entra Numa tabela geral, numa tabela geral para o Brasil inteiro. Pro Brasil. Então, o veículo que sai do estado dele concorre na tabela geral. Dentro do estado dele, ele concorre na tabela do estado. E tem muito caso de veículo que roda sem licenciamento por aí? Como assim? Tem. Artigo 235, que é o que eu comentei. Que a gente comentou no começo. Né? Tem diversos veículos que a pessoa não paga o documento e fala, mas meu carro está tudo certinho, eu sou trabalhador, o carro é só... A gente ouve muito, todos os dias. Esse carro é só para trabalhar. Mas assim, o carro que ele usa só para trabalhar, a moto que ele usa só para trabalhar, tem que estar mais certa ainda do que a moto que ele usa para passear, porque ele trabalha muito mais do que passeia. Sim. Então o cara fala pra gente, esse daqui eu só uso para trabalhar. Aí você puxa o licenciamento lá, 2014. Aí, tipo assim, o carro já está 10, 11 anos sem pagar a documentação. E cabe essa autuação. Se ele não regularizar no local, o veículo vai ser removido ao pátio. E hoje pode ser constatado também infrações de estacionamento. Vamos supor que o veículo está estacionado lá, vocês vão fazer a fiscalização, puxou a placa, viu que está com licenciamento vencido, pode fazer a autuação também, né? Cabe. Que antigamente o veículo estacionado você não podia fazer a autuação de licenciamento, porque em regra ele não estava rodando, né? Hoje é permitido que seja feito também. É por isso que o povo falava, viu o comando, encosta ali que ninguém não vai acontecer nada. Não sei. Essa parte é a sua obscuridade. Não, eu tô falando que eu tô Vamos falar agora de embriaguez? Vamos embora. Artigo 65 e o 65A, o 65 alfa, né? Que é o 65 é dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância que altere a capacidade. E o 65A, que ele é a recusa do teste de aferição. Então, a gente aborda muitas as pessoas aí, e se a pessoa soprar o teste, realizar o teste, ela vai ter alguns caminhos a ser seguido. Ou o teste vai dar zerado, e ela vai ser liberado, ou se der na faixa até 0,33, de 0,05, que é a margem de erro do aparelho, até 0,33, vai ser a só autuação. Se der acima disso, ela se enquadra no crime de trânsito. E ela vai ser conduzida à delegacia e vai permanecer presa, se não pagar a fiança estipulada. Então, cabe isso daí. O 65A trata-se da recusa desse teste. A pena
em falar de dinheiro, é a mesma. O valor é de 2.934,70. 2.934,70, tanto para dirigir sob influência quanto para recusar. Então, a pena é a mesma. O cara fala, vou recusar aqui que não vai ter responsabilidade nenhuma. A punição é a mesma que ele vai tomar. A diferença é que se o policial constatou 2 ou mais sinais que ele está notório ali, que ele está embriagado, cabe a condução à delegacia, mesmo ele recusando. Porque o policial está constatando que ele está embriagado. Então, se envolveu no acidente, o policial constatou lá os olhos vermelhos, odor etílico... vestes desarrumadas, andar cambaleante. Exatamente, todas as... Olhos vermelhos. A gente tem lá uma relação de sinais na resolução 432. O duro que todo mundo que para na blitz, coisa, só tomou a latinha, né? É o famoso, né? Chega lá, eu só tomei a latinha. Sabe o que muita gente tem dúvida, tenente, que o pessoal me pergunta? Hoje, nas fiscalizações, existem 2 equipamentos que são utilizados para fazer a constatação de uma embriaguez, né? E muita gente confunde, porque ela faz primeiro aquela triagem com um aparelho que ela só sopra sem pôr a boca, e se aquele constatar algum índice de álcool, né, ele é convidado a soprar o etilômetro de fato. Como que funciona na prática essa situação, para que as pessoas parem de ficar ouvindo conversa aqui, conversa ali, a gente saiba realmente o que é feito para ele saber como ele tem que agir? Esse primeiro teste ele é um teste passivo. Ele só vai definir a triagem da realização do teste oficial. Então, é realizada as operações de direção segura por todo o estado. Vocês podem reparar diversas vezes aqui, e são integradas com o Detran, inclusive. E os agentes realizam a fiscalização na triagem para ver quais condutores estão dirigindo sob influência de álcool. Então, aquele primeiro teste que é oferecido, ele só vai mostrar se a pessoa bebeu ou não. É só sim ou não. Então, esse teste não é utilizado para aferir se a quantidade que ele está dirigindo sob efeito. Então, soprou, deu verde, ele não bebeu nada. Se ele bebeu uma latinha ou se ele bebeu uma dúzia, vai dar vermelho. Então, aí é realizada a triagem e realizada a fiscalização com o teste oficial, que vai dar a quantidade que ele realmente tem de álcool no organismo. E aí, se ele fizer esse primeiro, que é o passivo, e ele der vermelho, ele é obrigado a fazer o do etilômetro, ou aí ele pode falar, não, eu não quero mais fazer e vou me recusar? Não, aquele teste inicial, ele é um pré-teste, que a gente chama. Então, esse teste aí, ele só serve para a gente triar as pessoas que estão ou não sob influência de álcool. Quando sobra e dá vermelho, o condutor é convidado a realizar o teste oficial. A partir desse momento, ele se enquadra na recusa do teste de etilômetro. Então, aquele primeiro teste não vai gerar infração para ele se soprar ou não. Então, a pessoa pode soprar, se der vermelho ou não, é possível ele recusar depois ou soprar realmente o oficial. Eu fiz essa pergunta porque já vi casos do equipamento, porque esse equipamento, o primeiro, ele é usado na triagem, como o senhor falou, para constatar álcool no ambiente, né? Tanto que a gente sopra. E tem casos, por exemplo, que você bebeu igual um louco e você está do meu lado. Às vezes eu vou soprar e a gente estava no ar-condicionado e ele vai constatar algum índice de álcool, mas porque estava vindo de você. Então, assim, a pessoa que realmente não bebeu, se esse primeiro teste constatar, der a luz vermelha lá, faça o outro, porque não significa que deu nesse, vai dar no outro, porque é só uma triagem para obtenção do álcool, né? Para facilitar o trabalho de triagem, porque se deu verde, é certeza que ninguém ali bebeu, pode ir embora, né? É isso aí, não Exatamente. Uma das operações de direção segura que a gente realizou na cidade de Olímpia, até me impressionou e até comentei depois com os outros policiais. Durante a triagem, tinha um carro mais antigo de ano e dava para sentir o cheiro do álcool do carro do lado externo. A hora que foi oferecido o teste deu que o cara tinha bebido. E o cara falou, nunca bebi na vida. Aí a gente convidou ele a descer do veículo após a triagem e soprar o teste. Ele soprou o teste oficial, realmente deu 0. Era o odor que estava dentro do veículo, do próprio combustível, que deu positivo inicial. Então foi um falso positivo. Por isso que esse teste não é levado em consideração para autuação. Ele só fala se no ambiente tem álcool ou não. Então, como ele soprou e ele
estava próximo ao carro, ele estava dentro do carro, né? O objeto estava próximo ao carro, o objeto acusou que tinha álcool, mas o álcool que estava lá era o álcool que inclusive a gente estava sentindo do lado externo, que era o cheiro do álcool do combustível. É por isso que a gente fala, né, mano? A pessoa sabe se ela bebeu ou não bebeu. Então, se ela não bebeu, ela pode soprar normal, porque vai dar zerado. Ainda que o primeiro dê vermelho, se ela soprou o etilômetro, a chance dele dar falso positivo é mínima. Né? Só se comer pão de forma. Não, chega da polêmica do pão de forma. Foi dar o babado lá dela. atrás. E a pessoa tem que confiar no equipamento, né? O Sim. equipamento lá, a aferição é anual aí, né? Igual a ferida e a gente coloca até na auto de infração a validade dele. E é um dos requisitos, né? Eles são testados aí todo ano, então não é um equipamento que, como pré-teste, o tenente explicou aqui, entendeu? E voltando para a CNH, que a gente estava falando, você falou da PPD, de dirigir, perder a PPD. Tem mais algum tipo de infração relacionada à CNH? Vamos supor, eu já sou velho, tirei carta com 18, estou com 46. Eu posso ser enquadrado em alguma infração relativa à CNH ainda? Tem, eu separei aqui, pode ser com a CNH vencida há mais de 30 dias, é uma autuação gravíssima de R$ 293 reais. Então, a pessoa é uma autuação gravíssima, então é importante renovar a CNH no final do período de vencimento dela. Tem também uma autuação que é de R$ 586,94, que é de dirigir com a categoria diferente da prevista na CNH. Então, a pessoa tem carta de carro, está dirigindo um caminhão, a gente encontra bastante isso nas caminhonetes, nas RAM, que a caminhonete prevê a categoria de caminhão, porque é um caminhão, ao constar um caminhão. Então, nisso daí, é obrigatório a pessoa ter a categoria acima da de carro para poder dirigir. Então, se a pessoa está dirigindo com carta B uma Dodge Ram, ela é um caminhão. Então, se enquadra nessa autuação de conduzir com a CNH diferente. Tem também a questão de CNH estrangeira, né? Que é até 180 dias no Brasil. Como que a gente constata os 180 dias no Brasil? Ele tem que mostrar a CNH estrangeira e o passaporte que mostra a data da entrada? Com certeza, os dois. Ou o passaporte, ou no caso de Mercosul, eles trazem um documento da entrada no Brasil, né? Ao passar pela fiscalização aduaneira lá, ele vai receber um certificado de entrada e comprovante de entrada no Brasil. E ele prova quando que ele entrou, e a partir disso vale os 180 dias, os 6 meses, para ele tirar a CNH no Brasil ou não estar dirigindo mais. E essa regra é só para condutor estrangeiro. Porque eu vou falar até porque eu tenho CNH do Canadá. Eu morei lá, me habilitei, minha CNH é válida. Mas se eu, por exemplo, for parado aqui numa fiscalização e mostrar a minha CNH, a hora que você for pesquisar, você vai ver que eu sou brasileiro nato, que eu moro aqui, ela não vai ser válida, né? Então é só para quem é estrangeiro ou que tem residência definitiva fora do país, né? Exatamente. Pode ser um brasileiro que realmente mora lá e prove que mora lá e está aqui no Brasil a férias, por exemplo, aí a CNH vale. Porém, se for constatado aí... até porque no exterior a gente não consegue renovar a CNH brasileira. Então, por exemplo, você está lá, se a CNH vencer no meio do tempo lá, você vai ficar com ela vencida. Você precisa vir para cá para fazer os exames médicos. E aí, enquanto você vê em agenda, você pode andar com a sua se você for residente permanente de lá, né? Sim. Senão acaba sendo considerado não habilitado, né? Aí é a mais autuação de não habilitado aqui no Brasil. Temos também algumas gravíssimas, que é a pessoa permitir a posse do veículo para pessoas que não estão com a habilitação em dia. Também cabe essa autuação. Então, autuação também de R$ 880, reais, que é sem CNH, e entregar o veículo para a pessoa sem CNH, é a mesma autuação de valor. E a pessoa vai poder tomar as duas. Então, por exemplo, um filho que o pai deixou ele pegar a motocicleta e está andando pela cidade sem carta, vai tomar a autuação por estar conduzindo sem CNH e também o responsável, o proprietário do veículo, por ter entregado aquele veículo para um menor de idade ou pessoa sem CNH dirigir aquele veículo. Então, cabe essa autuação. Também cabe essa autuação para CNH cassada. Então, o proprietário entregou o veículo, permitiu a posse para a pessoa com a CNH cassada. Suspensão de direito de dirigir com categoria diferente do veículo ou com CNH vencida há mais de 30 dias. Também Ou cabe seja, essa se você for emprestar o seu carro, pede a habilitação do cara que vai dirigir o seu carro, porque senão você vai responder igual ele. Uma dúvida, eu tenho carta B. Aí eu pego uma moto para dirigir, não tenho AA. Sou autuado? Estou irregular? Categoria diferente, não falou. Autuação de categoria diferente. Se você tirou só de carro e está dirigindo moto... Ah, mas eu sou habilitado.
Você não é habilitado naquele veículo. Se você pegar um ônibus para dirigir, a categoria é diferente. Tá certo. É a mesma coisa da moto. Porque o pessoal muito fala isso, mas eu tenho carro, carta de carro porque eu não posso andar de moto. É vamos falar assim, quase... Se fosse isso, eu tinha uma categoria só, né? Isso aí, tá É porque os cursos são diferentes, as técnicas, o que você tem que estudar. Igual, quando eles foram fazer o curso lá em São Paulo, eles aprenderam a fiscalizar carga perigosa, veículo de emergência, tudo, fião. E a minha carta tem umas letrinhas, tipo de óculos, dirigir sem óculos também. A dele tem frente e verso, o alfabeto A, inteiro. B, C, D, E, tem tudo. Até interessante você falou de produto perigoso, até de curiosidade mais pro pessoal, né? Quando visualizar um veículo que está carregando produto perigoso, ele vai ter uma placa, que é o painel de segurança e o rótulo de risco. Nesse painel de segurança vai ter um número em cima e um número embaixo, é composto de 2 números. O número de cima corresponde à classe daquele produto perigoso. Então, por exemplo, o 3 é líquido inflamável. Então, vai visualizar um veículo de combustível. Vai estar lá 3 e vai ter a classe secundária. Por exemplo, 3.0 é um líquido inflamável sem risco secundário. 3.3 é um líquido inflamável, está retificando, altamente inflamável. Então, você observa na parte de cima. A parte de baixo, ele é o número dele cadastrado na ONU. Então, tem um número da ONU para cada produto perigoso e esse número vai ser definido na parte de baixo. Por exemplo, você visualizar um caminhão transportando etanol, vai estar lá 33 e embaixo 1170. O 1170 é o número dele do etanol cadastrado na ONU. Por exemplo, o diesel lá vai ser 30 em cima, que é um líquido inflamável sem risco secundário, e na parte de baixo vai estar lá o 1202 ou 1203, que é a gasolina. Então, você observa o produto que aquele caminhão está carregando. Até tinta entra como produto perigoso, que é um líquido inflamável. Então, Tinta de pintar a casa? tinta de pintar a casa é um líquido inflamável, pega fogo. Por que tem esse painel? Para o agente que vai atender aquela ocorrência saber o que está carregando. Por exemplo, se é um caminhão de gás e está vazando amônia no ar. Se você chegar perto daquele veículo, possivelmente você vai inalar aquela substância e pode até entrar em óbito. Então, a partir do momento que constata um acidente envolvendo um produto perigoso, toma-se distância e observa qual que é o produto perigoso que está vazando no ar, ou até mesmo depois, por exemplo, imagina que o condutor se evadiu do local ou o condutor infelizmente faleceu. Você não vai ter como perguntar para ele o que está carregando, até visualizar de fato. Então tem que saber que se caiu um fertilizante num rio e vai proliferar as bactérias e matar os peixes. Até a questão do combustível, né? O tanque cheio ou vazio. Que legal. O vazio acaba sendo mais perigoso ainda do que ele cheio, num sinistro de trânsito na rodovia. Então sempre Então, que o veículo estiver carregando produto perigoso ou vazio, que ainda não foi devidamente desinfectado, ele vai ser obrigado a andar com a placa mostrando o produto. Igual ele falou, o caminhão vazio, o tanque vazio, ele é mais perigoso, porque o acúmulo de gases lá dentro, a concentração vai estar muito maior. Por exemplo, se pegar um copo e colocar um pouquinho de combustível e depois acender, vai dar aquela explosão. Se colocar o copo cheio e acender, vai só pegar fogo, que não tem toda a reação para poder realizar a explosão. Agora imagina um tanque de caminhão gigante, que está com aquele cúmulo de gás, e bateu e explode, afeta uma área grande aí de pessoas. Então isso serve para tudo. A gente tem um monte de área interessante, é que a gente não tem muito tempo para ficar, porque ficava aqui 2, 3 horas. Vai ter que trazer de novo, porque a informação mas a foi gente rica tem, aqui. por exemplo, operação de carga indivisível, a gente tem várias situações que aqui na nossa região não são tão comuns, né? Mas você foi em São Paulo, o pessoal transporta hélice de usina eólica, então você faz operações especiais, tudo isso tem uma técnica. A gente pode um dia fazer um episódio só desse. E com relação às placas, a gente sabe que tem várias infrações relacionadas à placa, né? Como que a gente sabe qual que é qual? Então, temos diversas infrações. Por exemplo, conduzir o veículo sem qualquer uma das placas. A medida vai ser de remoção do veículo. Também temos, igual você falou no começo, o cara está com a placa escondida ali na bolsa, ele coloca, regulariza e está liberado. Senão, a medida de remoção do veículo. Também temos a autuação de placa em desacordo. Vai, Armani, placa em desacordo. Placa em desacordo aí, a placa amassada, pode estar no desacordo. Tem a questão aí das duas diferenças, né? Entre em desacordo e visibilidade. Visibilidade, os caracteres, né? Que dificultam o agente identificar. Hoje as pessoas jogam muito produto, né, no veículo e acaba derramando na placa, né? O solopão acaba tirando, desbotando, né? Tirando a tinta.
Então a diferença é mais essa daí, da visibilidade é os caracteres. Em desacordo, ela amarrada de uma maneira que fica muito abaixo do alinhamento ali. Então, os dois exemplos. Ou aí. até a pessoa coloca um parafuso onde não era para estar e atrapalha a leitura de alguma letra no radar. Estratégico, né? A pessoa coloca para querer fazer isso. Ou até mesmo a gente observa placa em tamanhos menores. Que é a Mini. Que é a Mini. Que casos que pode, que casos que não pode. Se o veículo não couber a placa original, ele pode ter aquela placa Mini. Porém, na parte traseira, o recuo por exemplo, uma caminhonete, na parte traseira, o recuo dela não cabe a placa original, ele pode colocar a Mini. Porém, na parte da frente, cabe o tamanho original. Então fica o tamanho original na frente e a Mini atrás. Ele não pode colocar as duas Mini para ficar esteticamente bonito. Então, essa também é um critério que pode ser analisado. Sabe uma dúvida que eu sempre tive? Sabe aquela moldurinha que a gente põe em volta da placa, que o pessoal fala que é para proteger? Aquilo é permitido? Tem também na ficha de enquadramento lá desse artigo aqui de desacordo, entra também as molduras, principalmente as refletivas, né? Porque muitas pessoas tentam colocar esses objetos para prejudicar uma fiscalização. A ideia da pessoa, às vezes, eu coloquei para não trincar. Mas, na verdade, ele colocou algo para atrapalhar a fiscalização e não acabar não tomando uma infração de trânsito, uma multa de radar. A gente vê muito em moto que coloca aquele iluminador de barrabeta, né? Tem uns que é fixo, né? Que são até permitidos. Tem aqueles móveis que já não O são... móvel entra no anti-radar, né? Cabe a remoção do veículo, inclusive. É. Se for plataforma móvel, é algo para se... O cara utiliza isso daí, a maioria das vezes, para dificultar ou a gente visualizar a placa, ou o radar mesmo, né? Ou até para cometer crimes, que seja. Sim. Então a gente não sabe a dimensão. Porque a gente tá falando tudo isso daí, aí o pessoal fica, não, é só para multar, é só para multar. Não, a ideia realmente é preservar a segurança de todos e... Porque assim, eu mesmo, a todo momento, nós estamos dirigindo a viatura, a gente está sobre as regras de trânsito. A viatura tem a precedência quando em emergência, porém, em situação normal, a viatura para em semáforo, a viatura respeita a sinalização. Se for um atendimento de urgência, tem a precedência sobre a circulação. Estacionamento, livre parada, tudo. Então, nesses casos, sim. Porém, em situação ordinária, é seguido todos os critérios. Então, as pessoas ficam, por que eu não posso fazer isso? Se até a viatura policial tá fazendo certo, então tem esse critério. E a diferença do treinamento também. Caso precise, eles são muito bem treinados também, né? Outra coisa que a gente vê que também é algo que a gente fiscaliza é aqueles seguranças de bairro aí que fica com sirene. O guardinha noturno? O guardinha não pode estar com Não sirene. pode. Não, luzinha. Sirene é só veículo de emergência. Ele coloca giroflex. Luzinha laranja atrás, tem aqueles estrobo que pisca na frente, fica buzinando e andando na contramão o tempo inteiro. Isso é verdade, verdade. Não pode. Não pode. A gente encontra bastante esse pessoal aí andando na contramão de madrugada, mas tô fazendo a ronda aqui. Faz a ronda certo. Tu quer andar na contramão? Dá pra fazer certo, né? Igual a gente falou, o jeitinho, a pressa de querer voltar na contramão e nessa imprudência que acaba vindo acidentes, né? Um segundo de bobeira acaba com a vida, né? Isso. Exatamente. Muito bom. Agora a gente tem um momento aqui que todo convidado tem seu pitaco de trânsito. Aquela dica. Tenente, por favor, fala para os nossos pitaqueiros aqui aquela dica. Vai o Armani primeiro. Então vamos, Armani. Vai lá, Armani. Vamos ter consciência no trânsito, né? Hoje a gente perde muitas vidas aí na imprudência dos condutores. Então vamos seguir de maneira correta aí, não só devido às autuações, esquecer o CTB agora, mas mais para pensar no próximo, né? Que hoje muitas vidas aí se perdem devido a isso. Mas isso daí. Muito bom. Exatamente. A conscientização justamente é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente quer trazer esse lado da nossa visão. A polícia não está aqui para atrapalhar a vida de ninguém, não está aqui para atrasar o lado de trabalhador, não está aqui para prejudicar ninguém. A gente está aqui para fazer cumprir a lei, que é a nossa função. A gente tem o ato administrativo vinculado à nossa função, então a gente constatou algo, a gente tem que tomar providências, mas a ideia não é prejudicar alguém, a ideia é preservar vidas e ajudar as pessoas. E pitaco aí não corra da polícia. A partir do momento que a pessoa decide se evadir de uma abordagem, ela já começa com a infração de desobedecer ordens emanadas da gente. Então já começa aí pra gente autuar. E fora que no acompanhamento você acaba colocando em risco muitas vidas. Então às vezes a pessoa, por causa de uma CNH, igual a gente comentou aqui, que a multa é cara, é de R$880.
Mas, por exemplo, a partir do momento que ele decide correr da polícia por causa de uma CNH ou por causa de um licenciamento, que é a multa é de 293, não é uma multa assim muito cara para pagar, para regularizar. Porém, a pessoa às vezes decide iniciar uma fuga e acaba colocando em risco a vida de diversas pessoas que estão ali. Então, acaba atropelando uma criança, acaba atropelando alguém ali, uma criança está jogando bola na rua, na frente da casa, acaba destruindo uma família por uma imprudência da pessoa. Sendo que, se ela parar e for constatada a infração, ela vai ser autuada, realmente. Não vai ser passado o pano. Porém, não vai ter outras infrações, porque a partir do momento que ela decide correr, ela toma diversas infrações que, conforme for constatado durante o acompanhamento. E não vai, na maioria dos casos, nem ter o veículo removido, né? Porque chama alguém habilitado, ele tira o veículo, paga o licenciamento na hora, tira o veículo. Então, às vezes, a pessoa fica com medo de perder e nem vai perder, né? Igual o da carta. A pessoa vai chamar um condutor habilitado, às vezes a gente pega muito menor de idade, tá com medo dos pais. Depois, o que o meu pai vai fazer que eu perdi a moto? Não vai perder, não. Se ele chamar o pai lá no local durante a elaboração da autuação, o veículo vai ser liberado porque a irregularidade foi sanada no local. Então, às vezes, uma atitude inconsequente de querer correr da gente, ele fica muito pior, vira uma bola de neve e tudo que ele vai sofrer de responsabilidade. Inclusive, só para finalizar, tem o 309 do Código de Trânsito, que é crime de trânsito, que é dirigir sem carta ou caçada, todos aqueles que a gente comentou, gerando perigo de dano. Então, uma pessoa sem carta que decide correr da polícia, ela já se encontra no crime de trânsito, de direção perigosa. Então, já cabe isso daí também. Além do administrativo, que iria só ser o administrativo, acaba se tornando algo penal. É isso aí. Pitaqueiro, esse é o objetivo do podcast, a gente trazer convidados especiais de alto gabarito, com conhecimento teórico, com conhecimento prático especialmente, para desmistificar algumas questões que a gente tem, né, Fião? Porque a gente escuta, de um lado, as redes sociais falando um monte de coisa que não é verdade, e a gente não tem acesso, muitas vezes, à informação real, à informação de qualidade, e que tira muito os mitos que a gente vê por aí. Esse último pitaco que o tenente falou é um caso desses, né? Não corra da polícia, porque você não vai perder, na maioria dos casos, seu veículo, em regra, né? Só uma observação para fechar, a Claro. gente não comentou do pneu careca, que você falou de um dos pneus careca. Se o pneu atingiu a marca do TWI, ele já se encontra em mau estado de conservação. E um pneu, às vezes o pessoal fala, o pneu tá liso, só vai recolher o carro por causa disso, a moto por causa disso. O mau estado de conservação, ele entra também no artigo 230, inciso 18, salvo engano. Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança do trânsito. Aquele veículo, ele está comprometendo a segurança do trânsito a todo momento, porque o pneu está liso, ele pode ocasionar um acidente decorrente disso. Então, o veículo é removido por conta disso. Então, muita gente fala, meu carro está em dia, licenciamento está em dia, está prendendo meu carro por quê? Minha moto por quê? Por conta que está comprometendo a segurança do trânsito. Então, entra nesse artigo aí. Muito bom. Tenente, eu queria agradecer demais, agradecer a corporação, agradecer o senhor, soldado Armando, queria agradecer também o senhor. É muito gratificante para nós ter esse conhecimento, trazer tanto para mim, para o Rodrigão, como para todo mundo que está assistindo. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Pitaqueiro, gostou do episódio? Compartilhe, curta. Ativa o sininho. Hoje o diretor não está aí, né? Para ficar... Não, hoje não não está, o diretor geralmente saiu. A gente não fala e ele fica ali atrás Fica assim, para pedir pro pessoal, assiste. Pitaqueiros, muito obrigado. Até a próxima.